Boa tarde, sou Daniela Aragão, pesquisadora de música, cantora e professora. Estou aqui hoje retomando aí em 2026 o programa de entrevistas com a honra de ter o nosso grandioso Vital Assis, que é um músico maravilhoso que dispensa comentários. Ele gravou recentemente um disco em homenagem ao grande Elton Medeiros. Ele vai falar sobre esse disco pra gente, que é um disco maravilhoso. E também vai falar sobre a sua trajetória enquanto intelectual, enquanto doutor e mestre na área da educação, suas pesquisas. Tudo isso ele vai conversar conosco. Eu estou aguardando ele aqui. Caso ele demore um pouquinho, eu dou uma saída e volto de novo. É uma honra muito grande tê-lo aqui. Esse disco dele sobre o Elton Medeiros é muito bonito. Tem participação do Chico Buarque, tem participação do João Bosco. Os arranjos são incríveis e ele tem uma voz peculiar, uma voz de um timbre muito bonito e ele é incrível. Eu sou fã dele, não o conheço pessoalmente, mas ele aí chegou. Vamos lá. E como é que me chama aí? Seguiu? Apareceu na pergunta. Boa tarde, Boa Daniela. tarde. Boa tarde. Olá. Tudo bem? Prazer estar aqui falando Que com você. prazer, que honra. Nossa, sou sua fã, já te ouvi muito. Acho o seu trabalho maravilhoso. Voz belíssima, incrível assim seu trabalho. Muito Muito bonito, obrigado. muito bonito mesmo. Muito obrigado. Obrigado por essa oportunidade de estar conversando com você aqui e de falar um pouco sobre até coisas que são comuns a nós dois, né? Aham. Eu vi que eu não sabia do teu lado acadêmico, que eu também tenho esse lado acadêmico, né? Que de professor, de percurso aí de mestrado, doutorado, essa coisa toda. Eu quero que você fale também, né? Mas a gente pode começar, que eu sempre pergunto para todos os entrevistados, como começou a música na sua vida? Pode lembrar de você pequenininho? É, como é que começou a descoberta do som? Como é que começou isso na sua vida? Bom, Daniela, primeiro quero reforçar assim, o prazer que eu estou aqui conversando com você. Eu já acompanho o seu trabalho assim, de longe sobre Ah, que pesquisa em legal! música, certamente. E é sempre bom conversar sobre esses assuntos. Você perguntou a relação da música, né? A relação inicial com a música. Eu não, Isso. eu não vim de uma família de músicos, né? Uhum. Mas meu pai ouvia muita música. Então, alguma coisa em mim se interessava por aquilo. E meu pai também, apesar de não tocar nenhum instrumento, ele comprou um violão, o que era muito característico nas casas do subúrbio carioca das décadas de 70, 80, que era, mesmo sem ninguém tocar um violão, ter um violão pendurado na sala. Aham. As barbearias também. Você ia na barbearia, tinha um violão pendurado, às vezes um violão colorido. Ninguém tocava aquele violão, mas tinha aquele violão ali. E na minha casa não era diferente. Existia um violão Aham. pendurado em que meu pai não tocava. Né? Meu pai nunca tocou música, né? Mas eu me interessei muito por aquele instrumento, aquela imagem. Então, junto com o que eu ouvia e aquela imagem daquele violão pendurado na sala, eu me identifiquei com aquilo e me interessei. Aí a história começou. Ah, que legal. E
O que que você gostava de ouvir, assim? O que que você escutava? Eu escutava basicamente o que meus pais ouviam, né? Aham. Meu pai era um marinheiro que trabalhava embarcado durante muito tempo e trazia, assim, de onde ele vinha, dos Estados Unidos, da Europa, ele trazia, daquela época, né? Década de 80, Olha. ele trazia fitas VHS com aqueles artistas da Motown dos Estados Unidos. Então, Michael Jackson, Diana Ross, aquele pessoal todo Ai, ali, que George barato. Benson. Era lindo, né, ver aquilo, né, naqueles VHS. E também ouvia música brasileira em casa, né, na vitrola, Toquinho Vinícius, Uhum. Carlos Alberto, Roberto Carlos, dentre outros artistas e outras artistas brasileiros. Maravilha. E o canto você descobriu mais tarde? Muito mais tarde. Na verdade, eu não me considero muito um cantor. Eu não me considero muito um cantor. Me considero mais uma pessoa que interpreta suas músicas e tudo, né? Como fosse um cantautor, né? Mas minha mãe, como tudo começa lá atrás, né? Tudo começa nos primeiros passos, né, Daniela? Aham. Minha mãe era apaixonada pelo Emílio Santiago. Era a paixão da vida dela e ela me levava para assistir aos shows do Emílio. Eu tenho até uma Ah, foto. Eu, minha mãe e o Emílio, né? ah, Quando eu era bem pequeno, assim, né? Minha mãe também já não está mais aqui, mas eu tenho aham, esse registro, né? De minha mãe me levando aos shows do Emílio. Então, de certo modo, isso me influenciou muito. Aquela voz ali, aquele grave ali, de maneira aham, instintiva, sabe? Adolescente. E aí, aham, quando eu me interessei por música, eu vi que, primeiro, eu queria ser compositor, né? Mas, aham, uma vez, assim, me deu sabe aquela centelha que você fala, "Ó, você tem que cantar suas músicas." E, de fato, eu passei a me interessar em cantar as músicas mais como um cantautor. Mas peguei aham. muito essa referência do Emílio, que era a paixão da minha mãe. E passou a ser a Ah, minha também. que bacana. Muito bom. Engraçado que eu senti uma coisa do Emílio na sua voz. Então deve ser uma influência que eu Materno. senti materna, então, né? Na verdade, eu te conheci através do Hermínio Belo de Carvalho. Eu fui visitá-lo, aí ele falou assim: toma esse disco aqui, esse cara é muito bom. Era um disco, eu acho que ele produziu seu, e ele meio que te apadrinhou, né? Também, né? Totalmente. O Hermínio foi, na música brasileira, junto com a Áurea Martins e o Alto Medeiros, são as três figuras responsáveis por eu estar conversando aqui com você. Sem sombra de dúvida. E o Hermínio foi o primeiro deles. Ah, e Sem sombra. ele é um descobridor, ele é um visionário, né? É. Ele é um visionário. E Muito. como é que se deu esse encontro com o Hermínio? Vale a pena você contar. Como é que se deu isso? Olha, Daniela, em 2005, eu fiquei sabendo que existia uma escola portátil de música que tinha oficinas de choro. E eu adorava choro. Eu não sabia música direito, assim, né? Estudar música, eu nunca havia Aham, estudado música. Então, eu fui até essa escola, que é a Escola Portátil de Música, Casa do Choro, que funcionava na Glória. E aham, lá eu conheci o Hermínio. Ele ministrava um curso na escola portátil. E aí eu conheci o Hermínio lá. Até que eu tive, assim, o ímpeto de falar com ele. uhum, E aí, a princípio ele não me deu muita atenção, não. Foi uma história bem, bem curiosa, porque eu fui falar com ele e alguém chamou ele na mesma hora. E ele virou as costas, sem querer. aham, Aí eu, poxa, fiquei tão chateado com aquilo, né? Quando foram alguns meses depois,
eu encontro com o Hermínio na escola portátil, o Hermínio fala assim, ó, rapaz, eu tava procurando você, que eu não dei atenção devida para você quando você foi falar comigo. Ele se lembrou plenamente e me Aham. deu esse aceno. Aí eu disse para ele que compunha aquelas coisas todas, né? Mostrei algumas coisas para ele. E um belo dia, a partir de um amigo que você deve conhecer, o Daniel Caverna, que é uma figura que eu adoro, que era amigo do Hermínio também, é amigo do Hermínio. Sem eu saber, ele passou meu contato pro Hermínio. E um dia eu estava em casa, toco o telefone, minha mãe atende, falou para mim, ó, Vidal, tem aqui um senhor querendo falar com você, chamado Hermínio Belo de Carvalho. Eu falei, nossa, o que ele quer comigo? Aí ele falou assim, olha, eu tenho um poema aqui para falar para você. Falou um poema lindo para mim. Aí eu perguntei para ele, você quer que eu musique o poema, é isso? Aí ele falou, se você quiser jogar fora, você também pode. Aí a parceria começou assim, Olha, ele era um poema dele. dele, que está gravado nesse nosso primeiro disco. Ah, olha só. E ele é um conhecedor assim vasto, vasto, vasto da música popular brasileira, né? Ele é uma enciclopédia, né, da música brasileira. Ele E atravessou o século, né? tem um livro dele que eu adoro. Agora esqueci na Taberna da Glória, se eu não me engano, acho que é isso mesmo. Que ele tem um ensaio maravilhoso sobre Araci de Almeida. Acho que ninguém nunca falou tão bem sobre Araci como ele falou nesse livro. Mas ele falou muito entusiasmado de você comigo. E aí eu não encontrei mais com ele. Eu fui lá para pegar umas informações sobre a Joyce. Ele me deu, que eu tenho um trabalho sobre a Joyce, aí ele me deu essas informações. Mas vamos falar também sobre esse disco lindo do Elton Medeiros, que você fez, que é maravilhoso. Olha que capa linda. Olha só o Elton. Nossa, esse disco está maravilhoso. Que bom que você gostou. Maravilhoso. Muito bonito. Muito bonito. E muito bem escolhido o repertório, né? Foi difícil pensar essas músicas num repertório tão vasto, né? Não deve ter sido fácil, né? Não, não foi fácil, mas eu também não vou dizer para você que foi difícil, não. Porque esse processo de construção do disco se deu com o Elton em vida. Era para ser um disco Ah, meu do Elton. Então nós discutimos muito esse repertório antes da partida dele. Então entendi. as músicas, as sugestões também dele vieram naturalmente a partir da obra dele, né? Porque o que acontece, a minha preocupação para esse repertório do Elton foi principalmente combater um certo apagamento de Aham, alguns compositores e compositoras que gravaram menos discos, menos álbuns. E muitas das canções que acabaram sendo conhecidas nas vozes de outros intérpretes não são comumente associados a esses compositores. Então, músicas como Sol Nascerá, de modo geral, associada apenas ao Cartola, aham. Onde a Dor Não Tem Razão, associada apenas ao Paulinho da Viola, dentre outras canções. Então, eu quis colocar uma série de clássicos do Elton para também Associar ele, né? associá-los ao Elton, que é coautor Olha das só. canções. Aham, É para fazer justiça também ao compositor, porque o compositor não necessariamente é aquele que canta. Fernando Brant não canta, Ronaldo é. Bastos não canta, né? Tite de Aham, Lemos, Hermínio, né? Canta sim, mas canta menos, né? Então, isso faz uma justiça ao compositor, sim. sabe? Associar as suas obras ao seu nome. E o Elton queria isso. Aham. Ele queria Eu, isso. você falou com muita propriedade isso, né, de clássicos a gente associar somente, às vezes, a um compositor. Eu não sabia que o Sol Nascerá era do Elton também.
Eu falei, gente, isso é do Cartola, né? E eu achava que fosse somente do Cartola. Pois é. E aí a gente pega outro medalhão, que é o Elton, e percebe que era dele também, né? Canções com Tom Mascarada com a Zé, participação do público. Oi? canções do Elton com Tom Zé, que são associadas apenas ao Tom Zé. Canções do Elton com Zequete, como Mascarada, associada apenas ao Zequete, né? É, Então, muitas do Paulinho da Viola com o Elton também associadas unicamente ao Paulinho da Viola. Então, isso também faz justiça ao compositor, né? Isso sim. combate um certo epistemicídio, né? A produção cultural de um artista, né? Uhum, O apagamento da produção, como se aquele artista não existisse. As obras existem, mas o nome dele não. Então, uhum, é também uma postura política mesmo, né? Fazer esse álbum, né? uhum. Nossa, é, o Chico está em Mascarada, né? O João Bosco aparece também, né? É, Mascarada ficou, adorei o arranjo, muito bonito. E o disco todo é impecável, assim, os arranjos. Pena que eu ouvi no Spotify, então a gente fica carente, porque não sabe quem fez o arranjo, não sabe quem tocou baixo, quem tocou violão, quem tocou não sabe nada. É uma agonia isso. Para mim, que sou pesquisadora de música, é uma agonia isso. Você não sabe quem fez nada. Só está assim, o cantor, né? Infelizmente. Mas depois eu te envio o disco. Ah, vou adorar. Vou Depois eu te adorar. envio. Faço questão. Porque a gente fica sem saber, né? Não tem referência. E na rádio também, quando toca a pessoa, o radialista não fala também de quem é. Ele fala assim, de Simone Cordilheiras. E aquilo ali é de Paulo César Pinheiro, né? Não é da Simone. Mas tá tudo errado, né, cara? Tá tudo Você tocou um errado. exemplo, Cordilheiras. Paulo César Pinheiro, na melodia da Sueli Costa. A Sueli É, Costa, por exemplo, cantava pouco. Então, canções é, como Cordilheiras, como Só uma palavra me devora. Sueli também. Tantas coração, canções lindas, né? lindas, é. Não, Imagina. não aparecia o nome da Sueli. Eu levanto a Nada. bandeira do compositor e da compositora. O Cristóvão Bastos, por exemplo, todo sentimento é dele. É, é, aquela Batidas na Porta da Frente, é dele com o Aldir. Ninguém sabe nem que é do Aldir, nem que é dele, que acha que é da Nana Caymmi, entendeu? Loucura, né? As pessoas não sabem, assim, de jeito nenhum. Assim, o Brasil não tem memória e não tem respeito pelo compositor, né? É complicado. E como é que fica essa relação entre o intelectual, você e o artista? Como é que fica essas duas coisas? Você é um cara que pensa, eu, por exemplo, tracei o caminho pensando a música na universidade. Eu fiz um mestrado sobre o Cacaso e gravei um disco sobre o Cacaso e a Sueli. Já faz 20 anos isso. E o doutorado eu fiz sobre a Adriana Calcanhoto e a performance. Você, como é que você fez? Você levou para a academia a música ou não? Ou você, como é que você fez isso? Não, eu não levei para a academia a música a princípio, não. Eu fiz, por incrível que pareça, Daniela, biologia. Ah, você é Então, biólogo. sou biólogo. E fui fazer meu doutorado, mestrado e doutorado em educação, Ah, que né? legal. Pois é. Então, a música ela não está presente como objeto de estudo nas minhas pesquisas. Entretanto, o que eu pude apreender, assim, né?
dessa relação entre música e academia é que, principalmente quando eu fui para a educação, que os estudos humanos me ajudaram muito a compreender a música no seu sentido mais amplo, sócio-histórico, as relações de poder existentes entre os diferentes gêneros, né? A Uhum. racialização da música brasileira, as questões de gênero e, consequentemente, as relações de desigualdade, né, dentro da música brasileira. Os estudos humanos me possibilitaram pensar sobre isso de maneira mais nítida. Uhum. E de uma maneira também que eu não queria também perder a minha naturalidade na música. Eu não queria Uhum. estudar muito a música assim, na academia, porque eu gosto de compor, né? Eu gosto Uhum. de estar no lugar da criação, que é um lugar mais livre, sabe? Uhum. A academia é um lugar mais sólido, é um lugar que É. precisa de um embasamento, que você precisa dar explicação ao que você escreve. Na letra de música, não. Na harmonia, não. Né? Você não precisa explicar. A arte explica por si mesma. Então, eu não queria Uhum. perder muito isso. Eu queria que meu contato com a música fosse amador. Quando eu digo amador, é no sentido mesmo da palavra. No ato de amar mesmo a arte. Né? No ato de amar a arte. Sem a necessidade da racionalização tão grande disso. Eu racionalizo a estrutura sócio-histórica da música. Isso a Nossa, que universidade me legal. deu. Agora, o ato de fazer música, de Ah, criar, nisso uhum. aí, eu quero ser o mesmo garoto que olhou para aquele violão quando tinha 6 anos de idade. Eu quero ser aquele garoto. Ainda bem, não matou isso, né? Não matou esse olhar lúdico, esse olhar puro, né? Do menino. Senão. Exatamente. E você dá aula? Você é Eu dou aula, professor? eu sou professor. Eu sou professor. Ah, Eu eu sou também. professor. Sou professor. Porque a gente sabe, a gente ama a música, mas é difícil viver da música. Com É muito certeza. difícil. Com certeza. É igual, Principalmente. Perdão, pode prosseguir. não, é igual o escritor que não consegue viver do livro, ele vai também viver dando aula. É a mesma coisa que o escritor. O músico também acaba que vai para dar aula também, porque é muito difícil viver da música. É muito incerto. A não Também ser os tem isso. medalhões. É. E eu nunca pensei também, ao longo da vida, sabe, Daniela? Assim, eu nunca me planejei para viver da música. Eu Uhum, nunca me planejei para viver da música. Isso é uma reflexão recente. uhum, É uma reflexão recente. Mesmo porque, quando a gente está naquele furacão acadêmico, né, de trabalho, não dá muito tempo de pensar sobre isso. Faz uhum, graduação, faz mestrado, faz doutorado, e faz concurso uhum, público, e aquela coisa toda. Não dá muito tempo. Agora, que eu já estou com uma certa idade de ter passado por isso tudo, né? uhum, É que eu consigo pensar um pouco mais. E aí, ao pensar um pouco mais, eu consigo vislumbrar alguns passos em relação a isso, a uhum, profissionalização da carreira mesmo. Mas, uhum, ao longo da minha vida acadêmica, profissional, na biologia e tudo, na educação, em relação à música, o que eu sempre quis foi criar. E não por uma carreira. Eu quis criar porque isso me mantinha vivo. sim. Por uma necessidade da alma mesmo.